Fala, fala, meus irmãos! Tudo na santa paz? Espero que esteja tudo bom com você. Graças a Deus, hoje, domingão, estou aqui até pensando em fazer uma série. Histórias da Domingueira. Dia de domingo eu tiro esse dia mais tranquilo, na parte da manhã, aqui de frente o nosso escritório. Você vai ver até que a imagem vai sair o contrário, não vai dar para ler aqui, que Deus é bom. Bom dia. Até mesmo por uma questão que eu nem edito. O jeito que sai o vídeo, não tem corte, não tem nada. É eu abrindo aqui o coração. As pessoas que nos acompanham, a gente recebe um feedback bem bacana. Aqui de frente tem uma iluminação que é o sol que bate aqui no corredor aqui de casa. Às vezes o sol entra dentro das nuvens, às vezes sai, aí fica esse clarão, fica assim. Às vezes eu tô até com a cara meio inchada ainda de sono, aproveitar essa parte da manhã. Apesar de que eu posto no meio do dia, meio-dia, não sei, eu posto um pouquinho depois aqui no nosso canal, mas é bom a gente bater um papo, a gente se conhecer melhor e tudo mais. E é bom a gente falar da nossa história e creio eu que a gente não está aqui com 70 mil pessoas nos seguindo, não é à toa. A gente tem influenciado pessoas e nada melhor do que a nossa história, pois a nossa história ela pode refletir em você, te trazer assim um fortalecimento e trazer uma dimensão, principalmente para nós que estamos envolvidos na segurança privada. E eu gosto muito de falar da minha vida pessoal, da minha vida, das minhas experiências, de como eu comecei a trabalhar nesse segmento. Eu tenho vários vídeos aqui para trás contando a minha história. Então, conforme eu falei, não é nada editado, não é nada muito bem pensado, é simplesmente coloco a câmera aqui na frente aqui e vamos batendo papo, tá bom? Para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui agora, meu nome é Murilo Nunes, sou instrutor na área da segurança privada, trabalho nesse segmento desde 1998. Resumindo, tenho 23 anos na área da segurança privada, com muito orgulho. Aprendi demais e tenho aprendido e tenho buscado assim compartilhar esses conhecimentos através aqui do nosso canal, do nosso Instagram. Inclusive a gente abriu um Instagram novo, se você quiser me conhecer mais de perto através do Instagram novo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Talvez não vai ter agora, amanhã ou depois já vai estar aqui, tá? Aqui embaixo que eu falo nos comentários aqui, mas já vou dizer que chama lá no Instagram Portaria Brasil. Você vai ver que é um símbolo, uma bolinha com o P de portaria e o B, obviamente, de Brasil. Portaria Brasil. Ali a gente bate papo, conversa, fala sobre os bastidores, enfim. E a gente vai aprendendo na vida que a vida tem um jargão, tem um ditado popular que diz que a vida é uma escola. Verdade. Às vezes você vai na aula um dia, vai em outro e tem aquela rotina, mas de repente você é surpreendido com uma prova. E essa prova nem sempre você estava preparado, mas você tem que buscar todos os esforços para que você possa tirar uma nota satisfatória para pular de fase. Às vezes também a gente recebe uns baques de fazer tudo que deveria ser feito, mas não fizemos de uma forma correta e você vai tomar um balão chamado chamado você reprovou de ano, tem que voltar e fazer tudo de novo, canseira, desânimo, mas a vida vai nos ensinando, vai nos capacitando, e a vida de fato é uma escola. Eu como cristão, você vê nos meus vídeos e tudo mais, a minha vida ela é embasada, a nossa plataforma é a Bíblia, e a Bíblia ela vai nos capacitando, vai me ensinando a como se comportar, pois se eu pegar a Bíblia e traduzir essa palavra para que ela é o nosso manual de fé, de prática, não só fé, mas prática, praticar, a gente vai aprendendo. Não é à toa que foi o primeiro livro a ser escrito na história, ou seja, não existia livro e Deus já, puf, vou fazer logo 66 livros, chamado de Novo e Velho. Então colocou uma biblioteca, não existia isso, ele criou a Bíblia e ali colocou
várias coisas ali nos orientando, nos capacitando para que nós pudéssemos entender, nos relacionar, conhecer Ele de perto, Ele nos conhecer de perto, do Criador à criatura, e Ele vai nos ensinando, vai nos capacitando. Quem somos nós? Eu fico assim encabulado, como que um ser humano pode ter a ousadia de viver nesse mundo sem o manual de fé, sem o manual de prática. Se você compra qualquer coisa, um celular, uma TV, você compra qualquer objeto, o próprio Inmetro, a própria direito do consumidor, vai obrigar que aquilo ali venha acompanhado um manual. E esse manual, se você seguir, você vai ter tudo que aquele objeto ele pode te oferecer. E vai trazer mais durabilidade, você vai ter mais o que ele pode te oferecer, enfim, o manual. E Deus nos colocou. E como que alguém pode viver simplesmente declarando que ama a Deus, gosta de Deus, se não faz aquilo que ele quer que seja feito? Já viu aquele filho birrento, aquele filho desobediente, que todos os pais dá conselho, fala, meu filho, não faz isso. Não, mãe, não, pai, fica tranquilo, relaxa. Mas o filho está lá morando na casa, está comendo a comida, tomando banho no chuveiro, tendo roupa passada, tendo todo o conforto, ou seja, toda a plataforma que deveria, que os pais, pelo amor, dá a ele, mas mesmo assim ele está desobedecendo. E chega lá na frente, ele quebra a cara, aí ele fala, por que eu não fiz, não escutei os que os meus pais falavam? Assim é a nossa relação com Deus. Deus ele vai nos ensinando, vai nos capacitando. Eu não estou falando de forma alguma de religião, não, longe disso. Mas sim da nossa relação direta com Deus. E assim ele vai nos ajudando. E traduzindo isso aí para a nossa vida profissional, tem umas coisas que a gente vai observando, por que umas pessoas chegam mais longe e outras não. E fazendo esse comparativo entre nosso manual de fé, que é a Bíblia, e a nossa vida profissional, que tem toda a relação com isso, a gente vai observando que tem vários textos bíblicos maravilhosos, vários que eu falo assim, de Gênesis e Apocalipse, mas um que pode traduzir aqui nessa nossa fala, diz que os tímidos não herdarão, todo mundo quer o céu, mas a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o céu. Isso é muito forte. Por que será que Deus trouxe isso na sua palavra, que os tímidos? Porque a gente observa que os tímidos, ele retém os talentos, retém e não transmite por uma questão de medo, por uma questão de se expor. E automaticamente, se eu fizer um paralelo com Deus, por que Deus estava falando sobre isso? Falando assim, olha, você tem que honrar naquilo que você acredita. Ou seja, você vai ter que propagar o meu evangelho, propagar o reino, propagar a glória, propagar a divindade, o cristianismo. Então não tem como alguém fazer tudo isso sendo tímido. Oh, fala de Deus, estou com vergonha. Não fala meu nome, não. Infelizmente as pessoas têm isso. E ele não vai anunciar o evangelho, que lá biblicamente já diz, ide, pregai o evangelho. Então a vergonha, a timidez não gera isso. E na nossa vida profissional, a gente vai observando que as pessoas tímidas, elas têm a tendência sempre a andar na sombra de alguém, sempre aqui na retaguarda, por questão várias, entre elas vergonha de se expor, de se expressar, de falar, de errar em público, as pessoas trazer chacota, rirem. Mas a gente observa também que as pessoas que são contrárias, que não são tímidas, elas já são mais espontâneas, elas já são mais para frente, tá aqui, essas pessoas automaticamente elas se destacam. Tanto é, se a gente for pegar essa palavra bíblica da timidez e trazer para a nossa vida profissional, a gente começa
a gente começa a observar que toda, sem exceção, toda liderança, toda, vamos trazer para nós, para a nossa área da segurança, o líder lá da segurança, o líder lá da portaria, o líder lá do estabelecimento, o líder, seja ele fiscal, seja ele gerente, seja ele supervisor, seja ele coordenador, qualquer patente que ele tem aqui, essa pessoa, ela tem uma característica única, que ela não é tímida. Como pode? Se eu vejo todos, 100%, que está numa linha de frente, que está lá na liderança, ou seja, automaticamente por estar numa liderança, essa pessoa não é tímida. E automaticamente, se eu trouxer isso aqui para trás, as pessoas que estão nos bastidores têm uma tendência, ou é de fato, tímida. Incrível que pareça. E quando a gente vai levando para isso, existem mecanismos, treinamentos, cursos, existem vários métodos eu diminuir a minha timidez. Talvez você vai nascer, viver e morrer uma pessoa tímida. Mas no meio do caminho você começou a buscar mecanismo para absorver melhor e que essa timidez ela diminuísse. Porque a gente sabe que existem vários níveis de timidez. E esses níveis de timidez, eu tenho que entender em qual deles eu me encontro, para que eu possa devagarzinho ir subindo degraus, um degrau, um degrau, um degrau. A gente tem essa referência de degrau porque quando eu vejo uma escada, um prédio, um edifício, para eu chegar lá na ponta, eu tenho que subir 15 centímetros de cada vez, que é um degrau de cada vez, mais 15, já deu 30, mais 15 deu 45, mais, tá entendendo? A vida da gente é essa escada. O que não pode, eu querer estar lá no topo, ver a paisagem lá de cima do prédio, aquele ambiente gostoso, ver todo mundo por cima, ter o topo na minha vida, se eu estou estabilizado em um só degrau e me sentir confortável. E sempre sonhar em estar acima, mas nunca colocar em prática e nem dar um passo à frente. A gente chama isso de linha de conforto. Então eu me sinto confortável, mas querendo só aqui dentro de mim alcançar outro patamar, só que eu não me posiciono devido à timidez, o medo e tantas outras variáveis aqui que me ingessa nesse ambiente. E a vida profissional da gente, a gente sabe que temos que nos desenvolvermos. A vida, conforme eu falei, é uma escola e nós temos que nos desenvolvermos cada dia mais para que outras pessoas também possam ter a gente como referência. Eu falo isso de testemunho próprio. Pensa em uma pessoa tímida, que tem vergonha até de ser anunciado publicamente, de alguém falar no seu nome, alguém chamar, alguém mencionar. Essa pessoa foi eu. Isso mesmo. Talvez você não consiga nem de mensagem falar assim, você, professor Murilo, eu até, eu vou dizer assim, eu tive umas mudanças bacanas, mais ou menos dos meus 18 anos até os meus 22, 23 anos. Mais ou menos, foi aí uns 5 anos assim, de pessoas me auxiliando, principalmente a minha esposa. Assim que nós decidimos casar, eu casei muito novo, de 18 para 19 anos e 20 anos, então essa etapa aqui foi lá em 1996, 7, 8, essa mudança aí, onde eu casei. A minha esposa ela estava fazendo uma faculdade e eu não tinha terminado o ensino médio. Dá para entender isso? Por que eu não terminei os estudos naquela época? Porque eu era uma pessoa muito tímida, tinha vergonha
Já viu aquele negócio quando a professora chama lá na frente para apresentar um trabalho? Ou alguma coisa errada que você fez chamar sua atenção no meio da sala? Que isso é muito comum. Eu ficava desconfortável, apesar de já nunca ter gostado de estudar. Coloquei isso na minha cabeça, não gostava. E o que eu fiz? Cheguei para minha mãe, antes mesmo de casar, morava com os meus pais, meu pai já era falecido. Falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje eu não vou mais para a escola. Estou falando isso a 7ª série. Não vou mais para a escola. Por quê? Aí eu expliquei mais ou menos isso que eu estou explicando, não quero. Falou, ó, está aí completando 18 anos, isso aí vai fazer muita falta na sua vida profissional, na sua vida social, vai fazer muita falta. Eu fico muito triste, mas eu não posso obrigar você, pessoa adulta, a... Mas vai fazer falta? Eu, não, vai fazer falta. Isso aí não, eu dou um jeito. Sempre é assim. A gente sempre mentindo para nós mesmos. Não, eu dou um jeito. E assim, eu me casei. Quando eu casei, eu tive assim um desconforto ainda, que eu ia buscar, a gente ia buscar, eu ia buscar a minha esposa lá na faculdade, tinha as amigas e tudo mais, o ambiente lá universitário, e eu ficava envergonhado, obviamente, mas na minha também, né? Até que ela foi implantando isso no meu coração, foi me conduzindo, ela foi me influenciando, ao ponto de eu terminar, depois de casado, 2, 3 anos, eu não recordo, não sou muito bom de data, eu entrei, fui fazer terminar os estudos, a gente chama isso de terminar, né, como se pudesse terminar. Então eu fui ali estudar, comecei a estudar, terminei então o ensino fundamental, o ensino médio, depois fiz o famoso 2º grau, aí já veio um desafio, será que eu tenho capacidade para entrar numa faculdade? Aí surgiu o primeiro curso do Brasil de gestão em segurança. Eu respirava a segurança privada, eu vivia aquele negócio e querendo ser promovido na empresa, mas não tinha condições, não tinha um canudo, não tinha um papel. Nessa época não existia cursos como existe cursos hoje aí para todo lado, ainda mais de uma forma tão fácil igual o nosso, na nossa plataforma, com certificado Vale Todo o Brasil. Não tinha esse negócio não, meu irmão. 20 anos atrás, tinha esse negócio não. Era ralar mesmo, presencial, tinha nem internet, tinha nem celular. Então, fui lá e me inscrevi nessa faculdade. Fiz lá o famoso vestibular, passei e comecei a estudar. E aí foi um bum, bum, mais ou menos assim. E na sala de aula, eu já estava sendo... A história eu vou cortando ela, porque é bem longa, mas em 1998, 97, eu fiz o curso de vigilante, 98, peguei o certificado e comecei a trabalhar. Só que nessa sala de aula tinha um rapaz que nos dava aula, um instrutor. Tinha um cachorrão bacana, chegava lá, amarrava esse cachorrãozão lá, a gente ficava olhando. Será que esse cara é polícia? Ele tem um jeitão assim. E num dia que nós fomos fazer aula de tiro, nós fomos em outro ambiente, fazer até aula também de educação física, nós fomos andando junto, conversando, batendo papo, e eu muito tímido, ele falando, e eu falando, ó, tô perto do cara aqui, né? E fui fazendo amizade, eu fui espelhando ele, vendo aquela pessoa assim, fantástica. Falei, rapaz, cara novo desse, instrutor, doido, hein? Quase da minha idade. Aí a vida, como que são a vida, né? Depois de 10 anos, essa pessoa me chama. Ou seja, 2008, estou falando 97, 98, passaram 10 anos, nós não víamos mais, nunca mais vi esse camarada. Aí, depois de 10 anos, nós nos encontramos. Por quê? Porque eu era gerente de uma empresa de segurança, mega empresa, eu vou repetir, eu era gerente, e eu estava procurando uma empresa, que a empresa do qual fazia as reciclagens dos meus vigilantes, da empresa que eu gerenciava, estava dando canseira. Falei, vou ter que conseguir outra empresa. Estou aqui com mais de 1000 vigilantes, fazendo reciclagem, pagando um absurdo. Conversei com o dono da empresa, falou assim, Murilo, vai lá, faz essa cotação. E eu fui em uma escola
de formação para vigilante. Chegando lá, eu falei assim, eu quero falar, não é com o gerente, eu quero falar com o dono dessa escola. Escola gigante, tem um stand de tiro assim que dá mais de 300 metros quadrados, trem subterrâneo, trem bonito, trem chique, bem no meio da cidade. Quando cheguei lá, quem que vinha? Ele. Ele era o dono da empresa de treinamentos para vigilante. Quando eu vi ele, eu fui me apresentar e falou, você não precisa apresentar, conheça a sua história. Eu falei, conhece, você já me deu aula, você foi o meu primeiro professor. Ele falou, aí me abraçou, a gente teve aquela relação assim, né? Nostalgia, foi bacana, um momento muito bom. Onde, depois que eu falei assim, ó, eu quero, ele fez um preço bacana, a gente fez negócio ali na hora. Vamos pôr os vigilantes fazer reciclagem, e aquela coisa toda, eu vou fazer mais isso, mais aquilo, a gente vai dar um curso de tiro, a gente vai fazer isso. As ideias foi surgindo, foi dando tudo muito certo. E depois eu fui lá, levei essa proposta lá para o dono da empresa, numa reunião que nós tivemos. Murilão, ótimo serviço. A partir de tal dia a gente já começa lá. E fomos. E no dia que eu fui levar a assinatura da proposta, já que está tudo formalizado, ele me chama numa sala, lembro perfeitamente, fala assim, Murilão, quero te falar um negócio, não me leva a mal não. Falei, pode falar. Eu sei que você hoje é um gerente, está aí destacando, as empresas querem te contratar, você é uma pessoa que tem curso superior, coisa que eu não tenho. Foi me elogiando. Ele falou assim, será que você me daria a honra, 2008, hein, de você dar aula aqui na nossa escola? Eu falei, como assim? É, você tem uma boa oratória, você tem presença, você tem quase 2 metros de altura, você tem curso superior, eu vou pegar toda a sua documentação, se você me autorizar, e levar lá na Polícia Federal e te credenciar como instrutor. Eu falei, isso será um prazer, uma honra. E assim ele fez, onde que foi o primeiro credenciamento, onde eu comecei a dar aula, em 2008. Onde muitos aí era criança. Comecei a dar aula. E tanto é que as minhas aulas, devido a que a minha esposa ser pedagoga, falei que ela é formada, e fazia um plano de aula, e ninguém lá na academia de formação para vigilante apresentava um tal de plano de aula. E eu chegava e apresentava meu plano de aula, aquilo que eu ia dar aula em todas as minhas aulas e todas as minhas matérias. Ele ficava assim, nunca ninguém fez isso, falava isso em reunião. E ele ficava assim, como é que pode? Assim, nós estávamos numa sala de reunião cheia de instrutores, policiais, policial federal, policial civil, militar, porque vem muita gente do exército, e eu sim, civil. Eu nunca fui militar, nunca servi, fui dispensado, eu não tenho cabeça zero, sou totalmente área privada, ponto. Aí, e ele me elogiando falou assim, nunca chegou uma reclamação do Murilo, pelo contrário, só chega elogio. E uma coisa que eu acho interessante é que eu nunca pedi e ele sempre me trouxe o plano de aula. E outro detalhe, eu vejo os professores que me pedindo tal de data show, tal de notebook, estranha. Karen, naquela época era mais ainda. Tal de notebook, tal de apostila, tal de desenho, mas não sei o que, armamento. Vocês me pedem tanta coisa. O Murilo nunca me pediu nada e ele não leva nada para a sala de aula. Ele não leva nem um pendrive. Eu não sei como é que ele dá aula, eu sei que ele dá aula completa e eu fico aqui olhando e observando e escutando que no final de todas as aulas dele, ele é aplaudido. E eu olhei aqui lá e falei, rapaz, eu não sabia que ele estava observando eu desse tanto. Porque eu fazia uma dinâmica ali, pegava uns 5 minutos no final de cada aula, punha todo mundo de pé, trocava uma ideia, e toda a vida eu tive isso. Começava o meu curso, todos os cursos, todas as vezes que eu dei aula, se eu já dei só para a área de portaria, eu fui contando porque eu dava 2 aulas, eu dava 3 aulas, é isso. Eu dava 3 cursos por semana na área de portaria. 3 aulas, 3 cursos. Porque o curso aqui, quando eu abri a Vertical Treinamentos, é um dia de curso, o dia todo, né? E eram 3 dias na semana que eu dava essas aulas. O que acontece? Eu fui fazendo uma matemática que eu já tinha dado
mais de 800 aulas voltado exclusivamente, entrada em sala de aula e dando aula para porteiro. Eu falei, cara, será que existe alguém do Brasil que já deu 800 aulas, já pegou 800 turmas diferentes na área de portaria, vigia e controlador de acesso? Aí eu fui fazer essa conta também na área da vigilância, porque na área de vigilância todos os instrutores têm as suas matérias. Eu dava noções de segurança privada, relações humano-trabalho, eu falava sobre vigilância, reciclagem, transporte de valores, falava dentro da escolta armada, supervisão e gerenciamento, e área de tecnologia e gestão de crise. Então era um pacotão, né? E eu fui contando as minhas aulas e eu já tinha dado mais de 300 aulas na segurança privada, nessa época. Aí eu fui vendo que eu já tinha quase 1.500 aulas, turmas fechadas, que eu já tinha dado aulas. Mais de 1.500. Você sabe o que é 1.500? Beleza. Aquilo ali foi gravando, eu fui criando um método. Então, quando eu entrava na sala de aula, eu já tinha tudo aqui no meu HD, ó. Tá vendo aqui o HD? E eu não levava um pendrive, não levava um data show. E eu começava a interagir com os alunos. E todas as vidas... Ah, o que eu queria falar? Todas essas aulas minhas, sempre, a vida toda, eu entrava na sala de aula, eu falava a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, aquela coisa toda, me apresentava, falava assim, todo mundo de pé, colocava, quem aqui pode rezar por nós, orarmos por nós, se tem aqui um espírita, um evangélico, se tem aqui um católico, poderia levar as preces ao Senhor? Era maravilhoso. Sempre foi. E sempre tinha um ali e tal. 80% a 90% eram os evangélicos. Chegava lá e trocavam, batia um papo com Deus ali para nós, e aquela coisa maravilhosa. Então o clima já ficava mais em paz, porque a gente está falando de segurança privada. E chegava um homem desse tamanho lá na sala, não é interessante. Então já quebrava o clima, Deus já fazia a obra ali, e eu já começava já ministrando o treinamento, falando, e chamava um, levantava, chamava o outro, trocando ideia, pegando experiência, pegando isso, pegando aquilo. De repente a aula já estava assim, ó. Aí faltando 5 minutos, sempre eu usava de estratégia, punha de pé e fazia uma dinâmica ali maravilhosa. Tinha muitos vigilantes que choravam, como chora, eu sei. É uma pegada aqui que a gente aprendeu e o pessoal no final aplaudindo e tal, e é maravilhoso, meu irmão. Coisas assim, fantásticas, linda, que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. E com isso, a gente vai observando, e hoje, né, agora nós estamos em 2021, quando eu falo que aquela época já tinha mais de 15 mil turmas, e pensa quantas pessoas tinha, 15 mil, desculpa, 1.500 turmas, imagina quantas pessoas que tinha dentro de cada sala de aula, que você for multiplicar, isso dá mais de 15 mil. Se eu colocar 10 pessoas por sala de aula, mas na área da vigilância, quantas vezes existe a legislação, a Lei 7.102, as portarias, que pode dar no máximo 45 alunos por sala de aula, mas quantas vezes que eu chegava lá para dar reciclagem, tinha lá quase 200, falar no microfone, você não... mais de 200 pessoas, colocava lá no stand, falei que o stand é grande, colocar aquela montoeira de gente. Aí era responsabilidade da administração lá, eu estou lá para dar aula, se é para um, se é para dois, se é para... não interessa, eu ministrava que trem, aquele calor humano, aquela coisa boa, maravilhosa, e assim a gente foi tomando gosto, né, e foi aprendendo e melhorando a nossa oratória, melhorando e tudo mais o nosso conteúdo, tanto é que hoje as pessoas que fazem o nosso curso de porteiro, de vigia, controlador, tanto é que eu coloquei um nome plus aqui no nosso curso, que é o curso avançado, porque às vezes as pessoas vão atrás de curso de porteiro, vigia, acha aí cursos aí, mas não é igual o meu, não é querendo me colocar assim num pedestal, não, mas eu sei que o conteúdo que eu entrego, ele é muito avançado, muito, muito, pela vivência que eu tenho para trás. Então a vivência, então eu coloquei curso avançado de portaria, porque é muito mais, porque você acha que eu não compro os cursos dos meus concorrentes? Aí eu começo a ver, eu falo assim, estranho, a pessoa paga por isso aqui, estranho. Não compro um, compro dois, não. Aparecer um, vou lá e compro. Baratinho. Tem custo todo jeito. Aí eu falo, por que será que esse preço também é muito barato? Tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu vou pegar, imprimir uma apostila, eu vou ler a apostila, erro de português, muitas coisas. Mas o objetivo não é isso. Mas ok. A mesma coisa o curso de supervisor de segurança.
o curso de fiscal de loja, o nosso curso de prevenção de perda, o nosso curso que está acabando de ser feito, eu já fiz o nosso e-book, a nossa apostila, se você quiser, já está até aqui embaixo, já está pronta, foi quase 6 meses, que é o curso de segurança em shopping center, enfim, né? Eu falo muito sobre isso. Então, assim, a gente busca trazer um conteúdo de qualidade e a nossa vida foi pautada dentro dessa pegada. Então, eu vi que quando eu era tímido, eu não desenvolvia, eu não tinha uma pegada. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, cara, eu vou ignorar a minha timidez, eu quero passar por cima disso, igual um trator, um caminhão, eu quero, porque eu quero chegar lá na frente, eu quero chegar lá no topo, eu quero desenvolver, eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor não só em meu nome para provar para mim, mas as pessoas que estão em minha volta, que eu amo, minha esposa, meus filhos, minhas filhas, minha mãe, meu pai, meu tio, as pessoas que convivem comigo e dependem direto e indiretamente de mim, eu tenho que desenvolver, eu tenho que colocar fogo eu tenho que colocar combustível nesse fogo aí para gerar mais labareda, para ter mais luz. E assim a gente foi fazendo. E graças a Deus, muitas pessoas já viram outras histórias minhas aqui, que eu já passei por N empresas, porque eu sempre tive na minha mente o seguinte: do mesmo jeito que a empresa ela pode me demitir a qualquer momento, eu, estando ali na empresa, eu estou também, a qualquer momento, podendo eu demitir ela como meu patrão. Sempre eu tive isso em mente. Nós somos o quê? Mercadorias. Nós estamos ali prestando um serviço. Aí você é surpreso porque você foi mandado embora. Você ficou lá na empresa 10, 15, 20 anos e quando sai você não sabe do mercado. Quantas oportunidades que passou aqui na sua frente, mas você está empregado, você faz vista grossa, você não lê jornal, não lê classificado, vagas de empresa, você não entra em site nenhum, você ignora alguém aqui do seu lado, um parente, um amigo, um colega, fala, rapaz, está precisando de um profissional ali, da sua pegada, você nem dá moral. Eu estava ali trabalhando, fiel à empresa, trabalhando, dando o meu melhor, mas também, ó, olho de águia, observando tudo em minha volta. Aquela empresa lá é muito grande. Já pensou eu trabalhando lá? Meu currículo tá lá. Você tá doido? Lógico. A empresa não vai pensar duas vezes em me despedir. Do mesmo jeito, eu vou sair daqui com as portas abertas. Olha, eu recebi uma proposta ali bacana, me ofereceu isso, me ofereceu aquilo. Só falo isso. Se a empresa, obviamente, eu não preciso pedir. Obviamente que a empresa falar assim, isso aí eu também posso fazer. Pode continuar com a gente. Ok, continuava. Ponto, vida que segue.